como é que vai ser esse rodízio nos próximos jogos aí, ó? Agora, no final de semana, tem o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, depois a Portuguesa já pela Copa do Brasil, o jogo fora de casa. Palmeiras fora de casa, mas não tem viagem, né, pelo Campeonato Brasileiro. E depois tem o Boca Juniors pela Libertadores, o primeiro jogo é em casa. Ô Facincani, como é que você acha que ele vai fazer esse desenho assim? Tá claro já que vai haver um rodízio, né? E ele dá a entender nessa entrevista assim, bom, o Paulinho, por exemplo, já jogou 2, o próximo ele vai dar uma descansada. Ele deve segurar um pouco mais para Avaí e Português, porque o Corinthians tem total condição de vencer ambos, mesmo com essas dificuldades táticas, essas movimentações que a gente explicou aqui, mas o Corinthians é mais time, ele tem o dever de vencer o Avaí em casa e principalmente avançar diante da Portuguesa ou construir um bom resultado. Da Portuguesa, só para lembrar, é no Campo Neutro, né? Em Londrina, né? Exato, nem vai ser no Rio de Janeiro. Não é mais lá, né? Então, assim, tem um dever, vai ter praticamente toda a torcida favorável. A gente sabe que em Londrina tem muito corintiano. E vai atacar com mais força Palmeiras e Boca Juniors, né? Porque aí são jogos fundamentais, são divisores de água de temporada, esses 2 jogos, né? O clássico com o Palmeiras, ainda mais para as pretensões de Campeonato Brasileiro, né? De um Corinthians, quem sabe, chegando a 9 pontos, caso vença o Avaí, ou seja, abre uma vantagem muito legal de início, né? Oi? Quase. Abre uma vantagem. Sim, né? Uma baita vantagem, né? Enfim. Nossa, mas todo mundo sabe. Eu nem reparei. Mas essa palavrinha hoje também já é tão natural, né? Então, aqui, segue o baile, segue o baile. Enfim, e aí o jogo do Boca é divisor de águas. É aquele jogo que ou cheguei para me qualificar ou eu vou me enrolar, né? Porque aí vai ter uma obrigatoriedade de vencer o Boca caso não consiga lá em casa. Vai ser um duelo duríssimo também para buscar resultado fora contra o Cali, né? Que tudo bem, não é um time dos mais fortes, mas ao mesmo tempo jogar na Colômbia, ainda mais com esse Corinthians acertando, é sempre uma dificuldade. E podendo até correr o risco contra o Always Ready. Então, assim, a sequência é difícil do Corinthians. Mas claro que é. Eu acho que a sequência na Libertadores, né? Contra o Boca, antes do jogo contra o Boca, tem um jogo contra o Palmeiras. Mas Sim, só um adendo também, porque às vezes a gente pinta o monstro maior do que ele é. Esse Boca também... Boca não é. Ele pode ser, ele pode vir a ser. Tem investimento, tem Benedetto, tem a volta, tem a construção de time. Mas ambos crescem, né? Hoje ele assusta menos do que aquela primeira rodada ali que você perde, o Boca ganha, você vai ter que retirar depois uma vantagem, todo mundo vai fazer ponto lá na altitude e você perdeu. Então, assim, claro que é. É sempre chato jogar. O desgaste, você precisa vencer. Você não sabe como é que você vende um clássico. Provavelmente vão puxar mas é só o histórico dos confrontos, que não é o River, hoje, dos confrontos entre Corinthians e Boca, o último que teve aqui lá no Pacaembu. Né? As memórias irão... Se você puder escolher pegar um time com menos tradição ou um Boca na Libertadores, você vai pegar um menos com tradição. Só que também não adianta você olhar para o monstro, olhar para a montanha e achar que ela é mais alta do que é. Tem condição. E você precisa fazer essa sequência aí também para ganhar um pouco de cancha, tal da evolução. Você vai decidir fora, né? Você vai decidir fora. Você tem contra o Always Ready aqui, mas depois você tem 2 jogos fora. E dependendo da combinação de resultado, tanto o Boca como o Cali poderão buscar também. Eu acho que dá para construir classificação, aqui. Né? Eu acho que dá para construir aqui. O Renato, acho que se não me engano, toca muito nesse ponto na entrevista ontem depois do jogo. É uma fase de grupos, é um início de trabalho, você não vai ser brilhante, então você precisa focar que você precisa resolver esses 9 pontos em casa. E aí você vai sair para entender. E hoje, com 10 pontos, você resolve muita classificação na Libertadores, dependendo do seu grupo. E já se mostrou um grupo equilibrado. Todo mundo com 3, né? Nesse momento. Então, você precisa pensar nesses 9. Depois você vai pensar qual é a qualidade do Boca, qual é o histórico, qual é a sua evolução. Acho que na Libertadores a situação é essa. Mas, claro, você vai falar em Avaí, Portuguesa em Londrina, jogando com a Portuguesa em Londrina. Clássico contra o Palmeiras, contra o Boca. A gente também vai querer chegar daqui a 4 jogos, daqui a 2 semanas ou 3 semanas, e já falar, olha, não é só o resultado, dava para ter uma evolução maior. Talvez a paciência toda que se teve hoje com o não brilhantismo de ontem, acho que daqui vai a passar 4, muito 5 jogos a gente vai talvez pedir um pouco mais. Essa mescla que eu acho que ele vai começar a fazer, né? Que ele começou contra o Botafogo. Ele vai chegar todo mundo inteiro, né? Vai chegar todo mundo inteiro, porque ele sabe que ele não tem 90 minutos no time ideal na cabeça dele. Ele sabe, então ele vai começar a mesclar. E os adversários, respeitando a Bahia e Portuguesa, dão a possibilidade de ele fazer isso. Exato. Quer dizer, ele pode... você respirar. Mas é que é aquela história, né? Uma coisa é você... Não, beleza, vou entrar com o time mesclado. Outra coisa é você avisar o adversário que, olha, eu vou entrar com o time mesclado, fica tranquilo e tal. Porque o Avaí, Barroca,
é um bom treinador, consegue armar, de certa forma, alguns times para criar dificuldade. É lógico que o Corinthians contra o Avaí é o favorito, né? Agora, a Portuguesa vai jogar o jogo da vida. Lógico. Vai jogar aquela confusão, aquela correria, aquele... Mas o jogo vai ser em Londrina, né? O gramado não é grande coisa. Uma pena, o Estádio do Café, quem toma conta lá podia olhar um pouquinho melhor. Pelos jogos que eu me lembro, assim, que eu vi no Estádio do Café, o gramado não é grande coisa. Mas o Pedro toca num assunto que eu acho muito interessante, né? Essa história de a gente pintar o bicho mais feio do que ele é. O Boca não ganhou uma Libertadores há 15 anos. Há 15 anos. E depois que ele ganhou a última Libertadores, que foi em 2007 contra o Grêmio, ele chegou em 2 finais e perdeu. Acho que 12... Não, é 12 que ele perde pro Corinthians. E pro e River. 18 que ele perde pro Rio lá na Europa. 2018. Então, o Boca não entrega em Libertadores há algum tempo. Claro, é o Boca, camisa, jogar na Bombonera, é difícil e tal, é complicado. Mas esse Boca de hoje não é nem sombra daquele Boca do passado. Então, sim, o Corinthians tem condições de ganhar aqui e ganhar lá também. Ele tem que botar isso na cabeça dele. Eu vou ganhar aqui e vou ganhar lá. E vou chegar contra o Cali e vou ganhar também. É com esse pensamento que o Corinthians tem que entrar nos Jogos da Libertadores. E tem que aproveitar essas partidas aí contra o Avaí, com todo respeito ao Avaí, a Portuguesa, idem, e dar uma descansada em jogador e buscar alternativas para que, quando forem necessárias, você as tê-las durante a partida. Boa. Vamos fazer o seguinte, Pedro Ivo falou uma frase aqui que me suscitou o próximo jogo que a gente tem para tratar. Exatamente. Você falou assim, se puder escolher adversário com menos tradição na Libertadores, obviamente que é melhor do que quem já conhece ali o Riscado.